E aí, pessoal, beleza? Bom, passando aqui só para falar com vocês a respeito do princípio da insignificância, né? Tanto se fala nesse princípio, na realidade, o objetivo desse princípio é fazer com que o sujeito, né, não seja penalizado em razão de uma conduta considerada típica, antijurídica e culpável. Porém, para a aplicação desse princípio, isso é uma questão de política criminal, deve ser observado o caso concreto e tem que estar presente 4 requisitos muito importantes, tá? No caso concreto. O primeiro requisito é a mínima ofensividade da conduta do agente. Então, essa conduta do agente, ela tem que ser, em termos de ofensividade, mínima, né? Ou seja, não pode ter violência, não pode ter grave ameaça. A ofensividade dele tem que trazer, né, um mínimo de ofensa para a vítima e do agente também, ok? Então, tem que ser uma conduta dele, do agente, ou réu que eu estou falando, mínima em termos de ofensividade, tanto dele e tanto para com a vítima, ok? Outro requisito seria nenhuma periculosidade social da ação, ou seja, essa conduta dele não deve trazer nenhuma periculosidade para a sociedade no termo geral, em razão dessa sua conduta, ok? Porque se isso trouxer, por exemplo, o risco, né, de uma conduta dessa pessoa, trouxer qualquer possibilidade de periculosidade para outras pessoas, não poderá ser aplicado esse princípio. Um outro requisito é reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Então, o próprio tipo penal já prevê uma punição para o sujeito que pratica algum tipo de conduta que é considerado crime, ok? Por isso que tem a pena mínima e a pena máxima, e nesse intervalo tem a variação. O princípio da insignificância exige também com um dos seus elementos é que seja reduzido o reduzimíssimo, né, grau de reprovabilidade do comportamento dele. Ou seja, cara, o sujeito praticou um crime, né, em que ele não foi extremamente violento, ele não desdenhou da vítima, ele não humilhou, ele não ameaçou de uma forma grave. Então tem que ser bem reduzido esse grau de reprovabilidade, né, do comportamento do réu. E o último requisito que deve ser observado, no caso concreto, é a inexpressividade da lesão jurídica provocada, ou seja, para a aplicação do princípio da insignificância, a lesão provocada, né, do agente para com a vítima deve ser inexpressivo, ok? É aquela coisa que o sujeito praticamente não sofreu dano nenhum. É diferente, né, por exemplo, de um furto, né, de valor insignificante e de pequeno valor, tá? Valor insignificante para o direito penal na nossa jurisprudência, ainda mais em crimes de furto, tá? É o valor cujo bem, cujo objeto que foi furtado tenha o valor máximo de 10% do valor de salário mínimo. Isso é o valor considerado insignificante, tá? É inexpressivo para o direito punir alguém por isso. O valor o objeto ou bem de pequeno valor é considerado pela jurisprudência de até um salário mínimo, o que não será aplicado e reconhecido o princípio da insignificância, ok? Para o princípio da insignificância, o valor tem que ser inexpressivo. Então, até 10% do salário mínimo, se o objeto furtado, por exemplo, for nesse patamar, e preenchidos os outros requisitos que eu acabei de falar para vocês, pode sim o sujeito se beneficiar da aplicação do princípio da insignificância, tá? Então fica essa dica aí para vocês, que são
repetindo, 4 requisitos para aplicação do princípio da insignificância. Não pode faltar nenhum deles, tá ok? São cumulativos. Então, primeiro, mínima ofensividade da conduta do agente. Segundo, nenhuma periculosidade social da ação. Terceiro, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. E o quarto, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ok? Bom, comunidade Júri no Ar, se inscreva lá no nosso canal que lá tem muita informação legal. Logo a gente está retornando aí.